Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Quarta-feira, 7 de dezembro, bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques. Motorista de um caminhão-tanque de 29 anos ficou ferido após bater na traseira de um caminhão bitrem na rodovia Euclides da Cunha, em Meridiano. João Henrique Rodrigues Cassiano Buiú foi condenado a 20 anos de prisão. Ele matou a jovem Aline Barbosa em 2014, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. Uma menina de 2 anos foi vítima de picada de escorpião. Ela estava com a mãe em uma festa de confraternização quando foi atacada. Zika vírus. Em Votuporanga, 11 casos positivos foram registrados, sendo que 2 mulheres contraíram a doença enquanto estavam grávidas. Tudo isso e muito mais agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. O motorista de um caminhão-tanque de 29 anos ficou ferido após bater na traseira de um caminhão bitrem na rodovia Euclides da Cunha, em Meridiano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, os 2 caminhões seguiam com sentido a Valentim Gentil, quando o motorista do caminhão-tanque perdeu o controle da direção e bateu na traseira do bitrem. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão-tanque foi atendido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Fernandópolis. Segundo o hospital, ele teve ferimentos nos membros inferiores, está consciente e aguarda transferência para um hospital de sua cidade, Paulínia, para continuar o tratamento hospitalar. O estado de saúde dele é considerado estável. Já o motorista do bitrem, de 38 anos, não teve ferimentos graves. Segundo a polícia, o caminhão-tanque estava vazio e, por isso, não houve nenhum tipo de vazamento. Parte da pista ficou interditada por cerca de 4 horas para a remoção dos veículos. E terminou ontem à tarde o julgamento de João Henrique Rodrigues Cassiano, o Buiú. Ele foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Ele matou a jovem Aline Barbosa em 2014, no bairro Parque das Nações. O julgamento durou cerca de 8 horas. Na parte da tarde, João Henrique Rodrigues, o Buiú, teve que ser retirado da sala de audiência. É que por 2 vezes ele interrompeu a fala da promotora de justiça. Para a promotoria, Buiú matou a Aline por motivo fútil, agiu de forma inesperada, dificultando a defesa da vítima e utilizou de meio cruel. Já para a defesa, o homicídio seria simples, alegando não haver meios cruéis e que a vítima não foi surpreendida. O júri decidiu pela condenação de Buiú. Ele deve ficar 20 anos preso, respondendo por homicídio triplamente qualificado. Esse crime, ele chocou a população, não é por menos, pela forma como ele foi praticado. E eu expliquei para os jurados, desde o princípio, a situação, o contexto que esse crime foi praticado, no bojo da violência doméstica, né? É um crime praticado dentro de casa. Como eu expus, é uma situação bastante difícil. Nós vemos que hoje em dia 13 mulheres são mortas por dia, são assassinadas. Dessas 13, 7 perdem sua vida dentro de casa. E eu considero um avanço, né, o reconhecimento por parte dos jurados da culpa do Buiú e também o reconhecimento das qualificadoras, porque afastaram a suposta tese de crime passional. Hoje em dia, essa tese ela não pode ser mais admitida. Já há 10 anos, com o advento da Lei Maria da Penha, o Ministério Público vem lutando, né, em defesa das mulheres que sofrem essas agressões. E a mulher ela não pode ser vitimizada 2 vezes. Em primeiro lugar, pelo sofrimento causado pelas agressões e pelo crime contra a vida. E, em segundo lugar, ela não pode ser responsabilizada porque não consegue sair desse relacionamento. A situação de fundo ela é muito complexa, tem questões psicológicas envolvidas.
E eu aproveito o ensejo aqui para convidar todas as mulheres que tenham dúvida, que sofram algum tipo de agressão, que procurem o Ministério Público. Nós temos agido de uma forma muito intensa para proteger essas mulheres, né? E acredito que essa condenação também ela serve para evitar que futuros crimes dessa natureza aconteçam. Porque hoje aqui foi provado que o corpo de jurados ele não admite que esse crime seja praticado e que o réu saia impune. A condenação já era esperada pelos advogados de defesa. O julgamento já era esperado uma pena mais ou menos de 20 anos, apesar de nós acharmos que foi um pouquinho exagerada. Nós vamos recorrer, o réu já assinou o termo de recurso. Então, vamos tentar reduzir um pouquinho, porque realmente ficou um pouquinho acima do que deveria ser de acordo com a acusação. O crime ocorreu em 2014 nesse prédio do Parque das Nações. A Aline estava no apartamento 22 do segundo andar. Vizinhos da época relataram que ouviram gritos e pedidos de socorro. Segundo o processo, Buiú matou a Aline por não aceitar o fim do relacionamento. João Henrique Cassiano, desde setembro do ano passado, cumpre pena de 16 anos de prisão por assassinar uma outra mulher em Santos, no litoral paulista. Neste caso, João Henrique ateou fogo na ex-namorada Mariângela Moraes, de 30 anos. O julgamento de João Henrique Cassiano aqui em Votuporanga terminou por volta de 4h30 da tarde. A defesa disse que vai recorrer da decisão. E agora as notícias de destaque nesta quarta-feira na região noroeste paulista. E em Castilho, um rapaz de 19 anos foi preso ontem acusado de ter roubado cerca de R$300 de um poço de combustíveis às margens da rodovia Marechal Rondon. O comparsa dele não foi encontrado. A moto utilizada no crime também foi apreendida. A dupla estava armada e invadiu o estabelecimento pela manhã, rendendo funcionários e clientes, e depois fugiram na motocicleta. O rapaz, que trabalha como ajudante, foi preso na sua casa, onde a moto foi encontrada. E os 2 pescadores que estavam desaparecidos no Rio Grande, em Mira Estrela, que comentamos ontem aqui no Região, foram encontrados ontem mesmo pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga e de Fernandópolis. Eles foram levados pelas águas até um banco de areia e só conseguiram boiar porque estavam com colete salva-vidas. Salvos, as vítimas receberam atendimento médico e passam bem. E em Araçatuba, um comerciante de 56 anos foi encontrado morto ontem dentro de uma oficina mecânica. Segundo a polícia, o filho dele o encontrou em um sofá com marcas de agressões na cabeça e chamou a polícia. A suspeita é de que ele tenha sido morto a pauladas. A polícia faz buscas para localizar um suspeito que foi visto por uma testemunha, mas até o momento ninguém foi preso. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Até amanhã. Uma menina de 2 anos foi vítima de picada de escorpião. Ela estava com a mãe em uma festa de confraternização quando foi atacada. Olá, essa criança de 2 anos de idade, de acordo com uma nota enviada pela assessoria de imprensa da Santa Casa de Votuporanga, ela foi atendida no pronto-socorro do hospital por volta das 5 horas da tarde. Já por volta das 7 horas da noite, ela foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, em estado grave, ainda de acordo com a nota enviada pela assessoria da Santa Casa de Votuporanga. Já segundo o hospital onde a criança está internada, em São José do Rio Preto, ela passou por tratamento adequado para quando há picada de escorpião e neste momento o estado de saúde dela é estável. Wender Rodrigues para o TV O Jornal. E testes feitos pela USP em Ribeirão Preto em animais mostram que um medicamento vendido normalmente nas farmácias foi capaz de aliviar esses sintomas da picada do escorpião. Segundo a pesquisa, pode inclusive reverter casos mais graves que causam edema pulmonar. Agora os pesquisadores aguardam autorização do Conselho Nacional de Saúde para fazer os testes em seres humanos. Se comprovada, a adição ao tratamento poderá até reduzir os casos de mortes pelo veneno do escorpião. Segundo a coordenadora do projeto, Lúcia Helena Fatioli, a equipe estuda o assunto há 5 anos e no último 1 ano e meio passou a analisar os quadros mais graves que geram edema pulmonar e ativam os processos inflamatórios.
O nome do remédio só será divulgado depois dos testes em humanos. E agora o assunto é o Zika vírus. Em Votuporanga, 11 casos positivos foram registrados, sendo 2 mulheres que contraíram a doença enquanto estavam grávidas. O quarto da Valentina já está pronto, as roupinhas separadas, mas a preocupação vai muito além desses detalhes. É o dia todo, é cedo, à tarde, à noite, é o tempo inteiro. O repelente é o fiel companheiro da Priscila desde a 6ª semana de gestação. Hoje, com 33, a preocupação com a Zika continua. No começo a gente fica mais preocupado. E se eu pegar agora, o que pode acontecer? Aí tem, né, aquela malformação, então você fica preocupada. E agora no finalzinho a gente sabe, será que vai vir perfeitinho? Será que não vai? Então a gente tem esse medo mesmo, né? Medo de mãe, né? 2 mulheres de Votuporanga contraíram Zika enquanto estavam grávidas. Embora nenhum dos bebês tenha nascido com problemas neurológicos, eles serão acompanhados por 5 anos, como prevê o Ministério da Saúde. Nesses 2 casos que foram positivos na mãe, na hora do parto existe alguns procedimentos que têm que ser realizados e aí a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Estado, né, de Saúde, tem que acompanhar essas crianças por 5 anos. Além das grávidas, outras 9 pessoas contraíram Zika este ano em Votuporanga, 762 dengue e uma a chikungunya. Todas as doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti, que é fácil de ser exterminado. Já que é transmitido por um mosquito, e o mosquito infelizmente está na cidade toda, no estado, a dificuldade nossa é essa, acabar com ele. Então o cuidado é para gestante, para não gestante, para todos. E o mosquito também transmite a febre amarela. Até o momento, o município teve apenas uma notificação, mas nenhum caso positivo. E a Polícia Militar de Votuporanga apresentou hoje, ou melhor, apresenta neste momento, um balanço das atividades desenvolvidas durante o ano. A audiência pública começou às 10 da manhã no auditório da Associação Comercial. O tenente Gustavo Postigo, comandante interino da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, apresentou dados ao público presente. Entre os números, a atuação da Polícia Militar no combate ao crime e nas ações de trânsito que tem colaborado para a diminuição de acidentes graves. O tenente também passou orientações para que a população colabore com o combate ao crime, como, por exemplo, denunciar situações suspeitas e que não facilite a ação dos bandidos, criando cenários que tornam o crime fácil de acontecer. E a Secretaria Municipal de Trânsito instalou esta semana semáforos em 2 cruzamentos da cidade. O objetivo é facilitar o tráfego de veículos. Este foi um dos locais onde foram instalados os novos semáforos, o cruzamento das ruas Tocantins com Américas. O outro fica no cruzamento das Bandeiras com a Goiás. A instalação dos dispositivos foi necessária devido ao grande fluxo de veículos dos locais, para garantir a maior segurança aos motoristas. As mudanças não terão custos para a Prefeitura, já que os semáforos foram aproveitados de outras vias aqui da cidade. Com imagem de Júlia Domenses, Danila Rui Martins para o TV Jornal. A Associação Comercial de Votuporanga apresentou hoje de manhã mais uma novidade para os associados. A partir de agora, comerciantes e comerciários associados ao Clube de Vantagens poderão fazer compras no comércio da cidade com descontos especiais. O Clube de Vantagens é mais um benefício que a Associação Comercial de Votuporanga traz para seus associados. O lançamento oficial aconteceu no auditório da entidade, com a presença de comerciantes e membros da diretoria. A partir de agora, associados e comerciários poderão contar com descontos em estabelecimentos que fazem parte do clube. De acordo com a associação, cerca de 15 mil pessoas serão beneficiadas. Esse clube de vantagens, ele é nada mais, nada menos do que uma troca de benefícios entre os envolvidos, né? As empresas associadas que se cadastrarem no sistema, elas vão estar oferecendo vantagens e benefícios para um grupo de pessoas consumidoras que gira em torno de 15 mil pessoas, né? E, consequentemente, ela terá o benefício de fidelizar essas 15 mil pessoas no seu estabelecimento. Para saber quais são as empresas participantes, basta acessar o aplicativo da ACV. Além disso, será gerado um cartão virtual para executar a compra. Torna bem ágil a compra e uma coisa que é bastante interessante a gente está destacando
é que as empresas participantes são elas que definem os benefícios que elas vão oferecer, elas não terão custo nenhum adicional para isso, a associação comercial vai estar absorvendo todo esse custo operacional e ela pode estar alterando esses benefícios da maneira que ela bem entender. Para os associados, a iniciativa vai ajudar a movimentar o comércio. Acredito que seja uma iniciativa bastante positiva e inovadora aqui na nossa cidade, né? E tem tudo para trazer bons resultados para a comunidade e para os lojistas. Eu acho uma iniciativa bem interessante porque consegue dar visibilidade para o mercado em geral e para as marcas que estão participando, né? Então acho que a visibilidade da marca e também o movimento comercial acho que é fundamental. E um protesto organizado por uma comerciante chamou a atenção hoje de manhã de quem passou pelo cruzamento das ruas Mato Grosso e Bahia. Ela é contra as mudanças recentes no trânsito da calçada, que faz com que deficientes físicos e motocicletas dividam espaço também com os pedestres. O protesto organizado por essa comerciante chamou a atenção de quem passou na manhã desta quarta-feira pelo cruzamento das ruas Mato Grosso e Bahia. Ela é contra as mudanças recentes no trânsito da calçada, que faz com que deficientes físicos e motocicletas dividam espaço também com pedestres. Que a lei do trânsito, primeiro, é assegurar a vida. Então, eu estou assegurando a vida, porque aqui a gente está vendo vários incidentes de criança, pai, grávida. Ontem foi um incidente de um senhorzinho com a moto. Então, nem sempre o que desce da Bahia e o que sai tem a consciência que vai passar um pedestre. Bonecos simularam vítimas de atropelamento. Cartazes também cobraram que autoridades se mobilizem sobre o tema. A comerciante disse ainda que também está organizando abaixo-assinado contra as mudanças. Então, gente, tem alternativa. Faça uma rampa, já que é para estacionar lá na frente, faça uma rampa de entrada e saída, faça ali do outro lado da rua, faça do outro, tem alternativas, não precisa ser isso. Em nota, a Secretaria de Trânsito entende, respeita e diz que respeita qualquer tipo de manifestação. Porém, é importante destacar que os agentes da pasta desenvolvem um trabalho de orientação junto aos pedestres e aos motociclistas para alertá-los sobre as mudanças feitas no local e que até o momento não foi registrada nenhuma ocorrência desde quando ocorreram as alterações, há cerca de 3 meses. É necessário informar, segundo a Secretaria, que ela atendeu a uma indicação do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura, e da diretoria do Poupa Tempo, que apontaram a necessidade de implantar estacionamento de motos na área de recuo do prédio que abriga a unidade. E mais um caso de desaparecimento em Votuporanga. A família está à procura de Celso Ferreira Bertoldo, de 69 anos. Segundo os parentes, ele tem problemas de memória, toma medicamentos e requer cuidados. Quando desapareceu na região do Jardim Planalto, onde mora, ele estava usando calça marrom, camisa polo branca e azul. Caso alguém tenha informações, é só entrar em contato com o tenente Josué Bertoldo, da Polícia Ambiental. Anote aí o telefone, 99617-9745. Repetindo, 99617-9745. E no próximo bloco tem vagas de emprego. Unifev está contratando jardineiro. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever pessoalmente. E a partir de hoje, a Prefeitura de Votuporanga abre inscrições para o Programa de Auxílio-Desemprego Votuporanga em Ação. E ainda tem esportes nos comentários de Josiano. A gente volta já. E a Unifev está contratando jardineiro. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever pessoalmente ou por meio de procuração com firma reconhecida até o próximo sábado, dia 10 de dezembro, na Central de Relacionamento do Campo Centro, das 9 da manhã às 15 para as 10 da noite. E no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia.
O resultado da seleção sai no dia 30 de dezembro. Para assumir a vaga é necessário o ensino fundamental, mesmo que incompleto, e a comprovação de, no mínimo, 6 meses de experiência. No site unifev.edu.br, na seção Editais, você encontra outras informações. E a partir de hoje, a Prefeitura de Votuporanga abre inscrições para o programa de auxílio-desemprego Votuporanga em Ação. O cadastro vai até sexta-feira, dia 9, na Secretaria de Assistência Social, que fica na Avenida João Gonçalves Leite, 4705, no Jardim Alvorada, das 8 da manhã às 4 da tarde. É necessário levar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, todos que moram na casa com mais de 17 anos. O programa atende 150 bolsistas, que recebem um salário mínimo mais cesta básica por 8 horas diárias de trabalho. As vagas são na administração municipal e na Saev Ambiental. Quem for selecionado tem emprego garantido de janeiro a julho do ano que vem, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Homens e mulheres podem se inscrever. E ainda falando em oportunidades de emprego, em Valentim Gentil há vagas para faturista com experiência, ajudante de soldador e embalador de indústria moveleira. Os interessados devem enviar o currículo na Associação Comercial e Industrial de Valentim Gentil ou para o e-mail que aparece aqui na sua tela. A Associação Comercial de Valentim Gentil fica na rua Gustavo Pantaleão de Lima, 522, no centro. Vamos saber agora como fica o tempo em Votuporanga e região nesta quarta-feira. Olá, céu com poucas nuvens e sem chuva pela manhã, mas durante a tarde e a noite a nebulosidade aumenta em algumas regiões e provoca chuvas com trovoadas isoladas, principalmente no norte, oeste e centro do estado. Na capital, o sol aparece na parte da manhã entre muitas nuvens, mas à tarde pode haver pancadas de chuva. À noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 17 e a máxima de 32. Em Rio Preto, temos a mesma situação. Sol de manhã e chuva nos demais períodos. A mínima prevista é de 23 e a máxima é de 34 graus. Em Votuporanga, o dia deve ser de sol entre nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Por aqui, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 36 graus. Até mais! Chegou a hora do esporte. Vamos começar já falando sobre Votuporanguense, que já está atrás de amistosos para a Série A2, né? Preparativos aí para a Série A2. Josiano, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. O time do CAV se apresenta, inicia os treinamentos na próxima segunda-feira, dia 12. É aí que a gente vai conhecer aí os reforços, o elenco que vai representar o time no Campeonato Paulista da Série A2. E pensando em uma melhor treinamento, ganhar ritmo de jogo, o presidente do CAV disse que a intenção da comissão técnica, o presidente Marcelo Stringari, disse que a intenção é de que pelo menos 3 amistosos sejam realizados antes da estreia do time no Campeonato Paulista da Série A2 no jogo contra o Água Santa. Um desses amistosos ainda neste mês de dezembro, ainda sem data, sem nada definido, e outros 2 no mês de janeiro, mês nos dias que antecedem o início do campeonato. E segundo o presidente, as equipes aí provavelmente serão times da primeira divisão, Mirassol e o Linense, aí para o técnico Ito Roque poder testar um pouquinho da força do elenco. Ainda falando sobre o CAV, notícia que o Anderson Cavalo, condenado a 26 jogos de suspensão por conta daquela briga contra o Red Bull Brasil na Copa Paulista, teve a pena diminuída de 26 jogos para 14. Como ele já cumpriu 2, então tem 12 jogos e agora tenta aí reverter essa punição em cestas básicas, tentar dar uma diminuída do peso. O Anderson Cavalo, que tem contrato com o São Bento de Sorocaba e deve disputar aí o Paulistão, o campeonato da Série A1, em 2017, Luciano.
Josiano, e hoje, né, depois da tragédia em Chapecó, o futebol brasileiro volta aos gramados, né, com a final da Copa do Brasil, né? Exatamente. Uma expectativa para ver, Luciano, é uma final de campeonato, né? É o clima diferente, né? A gente fica na expectativa de ver como que os jogadores reagem, né? Voltar à atividade depois de toda essa comoção que teve nos últimos dias. Só que é decisão. O Grêmio joga contra o Atlético Mineiro. O Grêmio joga em casa, jogo lá em Porto Alegre, na Arena. Mas é uma partida que a gente fica na expectativa de ver como que vai ser a reação. O Grêmio venceu o primeiro jogo por 3-1, jogando lá em Minas Gerais, tem uma excelente vantagem e, Luciano, pode aí de fato se consolidar como o maior campeão de Copa do Brasil, pode chegar aí ao 5º título. Então é um jogo aí que, para gente que vive, que gosta do esporte, gosta do futebol, estava com saudade já e vai marcar aí o reinício de tudo após aquele acidente terrível com a Chapecoense. Meu palpite, Grêmio campeão. Eu não sei, o Atlético tem mania aí de tradição de Galo, né? Forte e vingador, mas o Grêmio é eterno, né, Luciano? Isso aí. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira. A gente se vê amanhã. Até lá.